Olá, mais uma vez, estamos aqui nos reencontrando. Eu sou Stefano Fonseca, advogado, especializado no direito digital, sou DPO, encarregado de proteção de dados pessoais, formação em perícias forenses digitais, atuante na área de tecnologia há mais de 6 anos, e dando sequência a esse importante tema que nós tratamos no vídeo 1, agora nós estamos dando sequência no vídeo número 2, que é o tema das decisões automatizadas e a sua relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no primeiro vídeo, nós abordamos, relembrando, a importância, como é que funciona essa questão de sistemas dentro das empresas. Nós falamos do artigo da lei, que é o artigo 20, citamos o parágrafo 1º, parágrafo 2º, falamos de como é que funciona os sistemas de computador, o que é a inteligência artificial, demos 2 exemplos de funcionamento de inteligência artificial, explicamos como ela se relaciona dentro daquele ambiente corporativo no qual ela vai decidir, muitas vezes até sem que aquele que programou o computador esperasse que ela decidisse daquela forma. E tentamos dar aí uma visão bem geral desse importante tema. Nesse vídeo número 2, eu quero abordar com vocês aqui alguns aspectos do funcionamento dessa decisão automatizada e de um fenômeno chamado opacidade decisória. A opacidade nos lembra aquilo que é quase translúcido, é opaco. Ele está lá na sua frente, mas você não consegue ver. Essa mesma ideia da aplicação desse conceito, nós vamos trazer aqui para as decisões automatizadas. Ela quer dizer o seguinte, que um sistema de inteligência artificial, ele está operando, ele está funcionando, ele está decidindo, muitas vezes em nome da empresa, e ali dentro existem algoritmos de computador que são mecanismos, são linhas, códigos-fontes, em que um programador ele vai escrever o funcionamento do sistema, ele vai prever algumas coisas, vai dar características, vai dar rotinas para o funcionamento daquele sistema. E quando se trata de inteligência artificial, esse sistema ele começa a decidir com base naqueles bancos de dados que ficam armazenados dentro do controlador e disponíveis para que ele possa avaliar ali e tomar suas decisões. Então, uma das perguntas é: o ser humano teria direito à explicação e uma revisão desse tipo de decisão? Essa revisão, ela deveria ser feita por um ser humano ou por uma outra máquina? A inteligência artificial ela erra, ela pode ser preconceituosa, ela pode ser discriminatória? Até que ponto uma decisão discriminatória e preconceituosa afeta o titular, afeta a sua vida, afeta a minha vida? E alguns exemplos que fazem parte desse mundo novo que nós estamos vivendo aí na sociedade 4.0, que é a sociedade já digitalizada. Nós temos aí uma problemática que envolve, por exemplo, a publicações, publicações em mídias sociais, onde nós temos aí o condicionamento e o perfilamento de um usuário. Revelamos aí rastros de suas preferências durante o seu relacionamento nas redes sociais e que ficam online. Exemplo, você entra numa rede social e curte determinado conteúdo. Aquela curtida sua, quando você clica em curtir, muitas vezes ela cria um rastro, inclusive ela deixa a sua localização. Então, esses serviços externos acessam, essas inteligências artificiais podem acessar esse tipo de coisa. E muitas vezes nós temos ali resultados que são a restrição de informação. A restrição de algumas informações, porque essas inteligências artificiais elas coletam dados
de pessoas que têm acesso à rede social, mas tem outras que não têm acesso, tem outras que não vão contribuir para esse banco de dados. Então elas vão tomar decisões baseadas em grupos que são grupos específicos. Elas não vão pegar a totalidade. E aí nós vamos partir para outros exemplos. Você tem aplicação de inteligência artificial hoje na concessão de crédito, na compra de casa, de automóvel. Então você tem sistemas que vão se basear em registros anteriores para decidir se você pode ou não ter acesso àquele crédito para comprar um carro, um automóvel ou a sua casa própria. O mesmo pode ocorrer nos cálculos do valor dos juros. Você tem outra aplicação na seleção de profissionais dentro de recursos humanos. Vou selecionar currículos baseados em decisões automatizadas. Então, meu primeiro emprego ou uma recolocação junto ao mercado de trabalho. Eu tenho aplicações de inteligência artificial também na área de segurança pública, na definição de investigações, na definição de grupo de alocação de recursos de segurança pública. Em todos esses momentos, em todos esses exemplos que a gente está dando, nós temos aí o quê? O uso de inteligência artificial, que vai tomar decisões que são decisões automatizadas. São positivas? Sim, desde que não discriminem e desde que não causem dano a titulares ou a terceiros. Mas elas podem promover algum tipo de desigualdade injustificada no tratamento dado ao cidadão, seja ele na esfera pública ou privada? Elas podem? Será que isso acontece? Vamos voltar no artigo 20, né, que nos fala da preocupação que deve existir em relação a isso e o quanto você, titular, tem direito à revisão desses dados. Então fica muito fácil da gente perceber que a tecnologia ela é importante, a tecnologia ela deve ser utilizada, a tecnologia ela permitiu que nós, seres humanos, produzissem mais, que nós, seres humanos, nos comunicassem à distância. Os sistemas de inteligência artificial reduziram o tempo, aumentaram a performance, a eficiência, são os pontos positivos. No entanto, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, os exemplos que nós demos há pouco, o titular, se perceber, se sentir que foi discriminado, que teve algum direito seu que não foi respeitado, poderá pedir a revisão dessa decisão, realizada por um sistema. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se preocupa com esse dado que foi armazenado e como esse dado será tratado por aquele agente de tratamento de dados pessoais, seja ele controlador ou operador, utilizando nesse nosso exemplo um sistema de inteligência artificial, que terá ali decisões automatizadas. Então você, titular, poderá solicitar essa revisão dessa decisão e em breve nós teremos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que também poderá fazer essa intermediação, naturalmente respeitando o segredo industrial dessas empresas que não pode ser passado para terceiros. A ideia aqui não é entender como é que funciona o programa, copiá-lo ou melhorá-lo para um concorrente. Muito pelo contrário, é apenas perceber se houve um viés discriminatório e se esse viés discriminatório impediu que você pudesse comprar uma casa, um carro, ou que o poder público alocasse recursos de segurança em lugares que não eram adequados. Então tudo isso começa a ocorrer com o uso das decisões automatizadas. Os impactos serão percebidos no futuro. É um tema muito extenso, como nós dissemos, é um desafio falar sobre isso, e eu espero mais uma vez ter correspondido à expectativa de vocês. Fica aqui o meu grande abraço e nos vemos logo em breve. Até já!